Não vou fazer? No vídeo de hoje nós vamos fazer pão e salsicha para você poder fazer um hot dog delicioso, decente, sem precisar comprar embutido aí fora. O que eu vou fazer? Eu vou colocar beterraba e cenoura. Algumas versões eu vi crua, mas aí seria bem raladinha. Eu acho que ela não vai ficar tão boa. Então o que eu vou fazer? Em vez de cozinhar direto na panela, eu vou colocar numa peneira água na panela, vou colocar aqui em cima, dá certinho, e vou tampar e vou cozinhar a beterraba e a cenoura para ficar um pouquinho mais molinha, não muito, mas não vai ficar direto na água, para poder triturar tudinho no multiprocessador. Se você não tiver multiprocessador, pode amassar, mas eu não garanto muito, é melhor no multiprocessador. Então você deixa bem raladinho tudo, bem fininho, para ficar mais com a textura mais homogênea possível. Eu vou fazer assim, ó, o suficiente que eu preciso, em vez de cortar, porque aí fica mais rápido na hora do cozimento. A beterraba, ela vai dar uma cor muito boa também, só que ela é forte. Então não vou colocar a mesma quantidade de beterraba que eu coloco de cenoura, até um pouquinho menos. Todas as informações estão aqui na descrição. Isso ficou. Vou colocar tudo para cozinhar no vapor. Eu acho que vai ser mais interessante cozinhar. Assim, ó. Eu gosto de trabalhar com peito de frango, então por isso estou cortando em pedacinho para facilitar também na hora de triturar. Um dente de alho. Como eu vou triturar tudinho, eu não preciso me preocupar em ficar ralando demais. Mas dá uma apertadinha, só para ajudar. Cebola, uma cebola pequena. E dá uma picadinha para ajudar. Nosso frango. Cebola. Tô colocando todos os ingredientes no multiprocessador para poder fazer a salsicha. Se você não tiver o multiprocessador, todos os ingredientes precisam picar muito bem. Pica direitinho, ou então você pode também trazer o seu frango já triturado de alguma forma para que ele possa ficar tudo homogêneo, uma pasta. Isso é importante. Então todos os ingredientes, se você tiver, coloca aqui dentro, ou então você pode até fazer um liquidificador, picotar direitinho, mesmo com faca, e vamos triturar. Não consegue triturar, mistura tudo. Quanto menos pedaço, melhor, para ficar mais homogêneo. Rapaz, quase que não dá. Agora vamos modelar as nossas salsichas. O que eu fiz aqui? Como ele ficou, não é tão grande, eu misturei, tirei metade, bati, aí bati a outra metade, agora juntei os dois aqui. Se caso o seu não for muito grande, faz a mesma coisa, tá? Sabe de confeitar? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer isso, ó. Esse movimento aqui, colocar minha mão dentro. Se não tiver essa habilidade, coloca num copinho e pronto, ó. Mas, gente, dá pra fazer isso, ó. Cobre sua mão aqui dentro, você consegue ficar firme. Vem aqui e coloca a sua massinha. Tô acreditando que isso aqui vai ficar bom. Muitas vezes eu fico meio que receosa em relação ao sal. Eu já fiz hambúrguer, já fiz outras coisas assim de carne, que às vezes eu fico com receio se caso tá bom de sal. Então, às vezes eu pego um pedacinho só e dou uma fritadinha, só para poder sentir a questão da quantidade de sal. Aí eu acho que tá meio sem sal, coloco um pouquinho mais. Só para você não fazer um monte, de repente, quando você vai lá comer, vai, nossa, veio sem sal, então eu faço isso. Então, fecha e corta. Se você não tiver esse tipo de saco de confeitar, você pode colocar num outro tipo de saco, mas que seja firme. O saco ajuda você a modelar, mas não tendo nenhum tipo de saco, você pode fazer com uma colher. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas é possível. Encosta e puxa. O filme plástico vai te ajudar também nessa modelagem. Então a gente coloca a nossa pasta de salsicha, pega uma faquinha para te ajudar também a cortar, e assim a gente vai fazendo. Corta cada pedacinho do plástico para cada um ser uma salsicha. Enrola. E você vai fazer aqui, ó. Esse movimento aqui, ó. Enrola bem. Se você não conseguir fazer aqui, ó, faz por aqui, ó. Ok? Firme. Aqui a mãozinha, firme bem. Só. Você tem que fazer esse movimento aqui. Tá saindo. Isso, vai. E por que não trazer a família para poder fazer junto, né? Deu tudo certo? Tudo bem. Acontece. Pode colocar mais aqui. Coloca mais aqui.
Se acontecer com você, não tem problema, porque o plástico depois arruma. Tudo bem. Tudo bem. Outro detalhe, se você estiver usando saco de confeitar, você pode abrir novamente, envolver na sua mão e colocar o restinho. Não precisa ficar pegando vários sacos, não. Ele super funciona e ajuda muito você fazer. E agora você faz vários. Você vai ver que eu vou ter algumas aí maiores e menores, porque minha filha ajudou, mas não tem problema. Aproveite esse momento família também, que é muito importante pra gente. Se não conseguir fazer assim, ó, faz isso aqui, ó. Segura firme aqui e vai vindo, ó. Aí fica firme. Agora a gente vai colocar para congelar, mas se você quiser já cozinhar ele no saquinho, né, como se fossem os embutidos, pode fazer também. Vou fazer o teste, tanto congelando, colocando na água, não congelando, colocando na água quente e também no molho. Vamos ver qual que dá certo. Enquanto congela as salsichas, vamos fazer o pão. Para fazer o nosso pão de cachorro-quente, a gente vai fazer um preparo antes da massa em si, que é o tanzong. A gente já usou para uma receita que eu fiz, que foi do panetone, chocotone, só que a gente fez um pouquinho só diferente. Essa técnica é para ajudar também ele a ficar mais fofinho. Então é farinha e água. Você pode fazer no micro-ondas ou no fogo, que é o que eu vou fazer aqui no fogão. Vou mexer isso aqui, ele vai virar uma papinha. E eu vou ter que deixar esfriar para a gente poder colocar na massa. Misture bem a água com a farinha para tirar todos os gruminhos. Depois você vai colocar no micro-ondas ou no fogo, tá? Porque senão vai ficar todo empelotadinho. Então, ó, tá vendo que tem essas pelotinhas? Tira tudo. Como a farinha é um espessante natural, assim, ele engrossa muito rápido, tá? Então, fica de olho. Virou um pouquinho mais grosso, a gente tira. Não é para ficar uma massinha, mas é um mingau grosso. Olha, tá começando a virar essa papinha aqui, ó. Se fizer no micro-ondas, em 30 segundos, você vai tirando, mexendo, que aí ele vai engrossando da mesma forma que nem aqui. Desliga o forno, porque já tá grossinho. Já virou essa papinha, tá vendo? Mais grossinho. Tanzong pronto. Tá vendo que ele já virou essa papinha grossinha? A gente vai deixar esfriar para poder fazer o nosso pão, ok? Se você quiser, você pode até fazer uma quantidade maiorzinha e deixar... Opa! E deixar ele esfriar e deixar na geladeira para quando você quiser usar. Ah, eu vou fazer no dia seguinte, vou fazer o dobro de receita, você pode fazer também. Agora vamos fazer um pão. Você pode fazer na mão, mas meu pulso está pedindo socorro, então vou fazer na batedeira. Você vai fazer na batedeira com o gancho, tá? Você vai bater e aí a ideia é você sovar a massa. É só misturar as coisas rapidinho. É só a manteiga que a gente vai fazer no final, mas é misturar. Se você tiver uma batedeira que você consiga colocar gancho e misturar, bater bem, ótimo. Se não, vai na mão. Ai, o pulso não tá legal. Farinha, sal, açúcar, ovo, fermento, tanzon e o leite. A manteiga a gente faz depois, tá? Agora, se você tiver na mão, amasse, se não, batedeira, gancho e vamos lá. A ideia é incorporar todos os ingredientes, ele virar uma massinha. Incorporou todos os ingredientes, a farinha direitinho, aí sim eu começo a colocar a manteiga. Coloca pouco a pouco, mas você vai ver que depois ele vai começar a ficar meio que grudento, mas confia no processo. Bate bem, que ele vai começar a incorporar e vai ficar uma massa. Bateu tudo. Vamos colocar uma camadinha de manteiga em volta dela, tá? E deixar ela descansar. Vou colocar um pouquinho de manteiga embaixo. Um pouquinho de manteiga na minha mão para envolver ela. Vou fazer uma bolinha nela. Vou colocar. E agora a gente deixa descansando. Pronto, descansou e cresceu. Já fermentou. E a gente vai fazer agora, ó, que delícia, que massa linda. Vou dividir na metade aqui, vou só usar metade, essa outra metade aqui para outra coisa. Mas você pode fazer inteiro, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o formato que eu quero dos meus pãezinhos. Vou dividi-lo e ele vai crescer bastante. Então, como eu vou deixar ele bastante tempo, você pode pesar também, tá? Pode pesar, ou fazer no olho, como eu tô fazendo aqui. Mas lembre-se que ele vai crescer bem.
Então, faz em formato pequenininho aqui, espalha bem, deixa crescer, porque vai ficar 1 hora mais ou menos crescendo, tá? E quando assar, vai crescer mais ainda. Vou fazer uma bolinha, para depois esticar ele e fazer o formato do nosso pão de hot dog, tá bom? Que aí pelo menos aqui também eu fico sabendo exatamente se faz na mão ou pesa. Ó, aqui ó, um tamanho bem diferente do outro. Bolinha. Tenta fazer praticamente a mesma coisa. Se estiver grudando, você pode colocar um pouquinho de manteiga na sua mão, tá? Agora, para fazer os meus rolinhos e abrir a minha massa, eu coloquei farinha. Então, eu coloco farinha na bancada e também na massa, para não ficar grudando. E aí, a gente vai fazer o formato que eu quero fazer, que é o formato original do pãozinho de hot dog. Abro e vou enrolando e dou uma apertadinha e deixo essa parte apertadinha para baixo, para ele não ficar saindo, porque ele vai crescer e vai estufar. Aqui tem um silpá, que é um tapetinho de silicone. Mas se você não tiver, dá uma untada na sua forma, aí não tem problema também não, tá bom? Eu gosto muito de usar esse tapetinho aqui, ajuda bastante. E eu vou dar uma amassadinha, porque ele vai crescer bastante. Amassa um pouquinho. Agora você vai deixar crescer. Daqui 1 hora e meia, quer dizer, depende muito também da... Depende muito da temperatura do seu ambiente. Aqui, por exemplo, agora tá meio frio. Então, eu tenho um forno que tá um pouquinho mais quentinho, porque eu assei. Então, ele vai ficar, se tiver calor onde você tá assistindo, ele vai crescer mais rápido. Então, eu vou deixar lá para ele crescer mais rápido, pelo menos 1 hora e pouquinho. E aí, sim, vou passar uma gema e a gente vai assar. Então, vamos guardar. Depois do descanso, ele cresceu. E agora eu vou colocar a gema. Você pode até colocar a gema com leite. Eu tô colocando aqui só gema, mas você pode também fazer essa misturinha. Coloca em volta de tudo, cuidado para não ficar escorrendo do lado, senão vai ficar grudando. E a gente vai assar agora em forno baixo e bem devagarzinho. Olha que coisa mais linda. Eu não resisti, peguei ele mesmo quente e fui tentando abrir. Tava quente, tava difícil de abrir. Mas para você ver também como tava a textura. Acho que passou um pouquinho do ponto, eu podia ter tirado um pouquinho antes do forno. Deu uma pequena crostinha embaixo, mas mesmo assim ele tá maravilhoso. Deixa menos tempo, tá? Vai vendo também o seu pão para deixar não queimar. Eu ensinei para vocês uma vez fazer molho caseiro. Eu vou fazer ele para poder cozinhar a salsicha. Eu fiz algumas experiências e eu acho que o sabor mais gostoso e a forma mais gostosa ficou desse jeito que eu vou fazer aqui. Tomate, pode ser o tomate que você tiver, tá bom? Sem problema, sem neura. E aí cortar os cubinhos e aí vai bater com cebola e salsinha. E tempero. Eu gosto de colocar sal e açúcar mascavo. Mas se você não quiser colocar açúcar, também não tem problema. Ou então, se você quiser colocar açúcar que você tem aí, pode colocar. Eu gosto muito do açúcar mascavo. E a gente bate e cozinha e já coloca a nossa salsicha. Ah, fica uma delícia. A média que eu faço é um copo de liquidificador cheio de tomate para uma cebola média ou pequenininha. Isso aqui até que é meio média para pequena. Se você não é muito chegado à cebola, você pode colocar só tomate, tá? Um tempero ou outro que você queira da sua preferência. Eu gosto de bater, eu acredito que esse molho vai dar mais suculência, mais sabor à sua salsicha. Mas faz da forma que você quiser. Eu gosto de colocar também açúcar mascavo, mas pode colocar o refinado. Quando a gente começa a fazer o molho, ele vai escurecendo mais, sai mais água, depois ele fica mais concentrado, porque ele vai reduzindo. Então aqui ele parece uma polpa, né? Mas quando ele começar a sair a água mesmo, ele sai a água, começa a reduzir o vapor e aí ele fica mais denso. Só que a salsicha eu quero colocar aqui, porque ele vai cozinhando junto. Só que a salsicha tem que estar congelada para poder fazer isso. E aí eu vou tirar do saquinho. Vou colocar para começar a esquentar, para na hora que eu colocar a minha salsicha congelada, ele já tem um impacto e não desmanche. Pra ele ficar aquele jeitinho. Formas diferentes que eu posso fazer a salsicha. Minha predileta é fazer no molho desse jeito, ele vai também crescer, ele fica mais gordinha por causa do molho. Você pode colocar na água quente também, com plástico ou sem plástico. Eu não gostei muito dessa ideia, mas é possível fazer. Ou fritando. Fritando não vai com ela muito congelada, tá? Porque senão fica crua dentro. Das 4 opções, da que mais me agradou foi com molho. Pode fazer essas 4 possibilidades aqui. Mas na hora de fritar essa daqui, ó, eu não colocaria ela muito congelada, para não ficar crua, como ficou aqui. Eu gosto de fazer com molho, então eu vou fazer várias aqui no molho. E aí eu vou tirar do molho e vou congelar, para depois, quando eu quiser, já tá pronto. É só usar. Olha, está um espetáculo. Esse pãozinho, ó, eu já deixei ele esfriar.
mesmo assim, ó, percebem isso? Olha que maravilha! Ficou muito bom. O sabor do bolo, do pão ficou maravilhoso. Das salsichas aqui, a forma de preparo da salsicha, o que eu mais gostei foi dessa daqui no molho. Mas vocês podem fazer a forma que vocês quiserem. Até coloquei aqui no pratinho. Aqui, ó, ela congelada demais, não é muito bom porque você demora demais para você fritar. Então, assim, coloca no freezer para dar uma casquinha só em cima dela, para ficar mais firminha. Aí sim você frita, pelo menos dentro não vai estar congelado, vai ser mais fácil de cozinhar. Mas você pode fazer da forma que você quiser. Eu gostei mais com molho. Então vamos montar o nosso cachorro quente. Fiquei até colocando na boca. Aqui, ó, esse pãozinho, olha isso aqui. Vocês já viram, né? Eu cortando. Olha essa maciez, delícia. Vamos montar. Gente, nós brasileiros colocamos um monte de coisa. Dessa vez aqui eu vou fazer só um pouquinho, tá? Só maionese mesmo. A salsicha de forma simples. Mas você pode colocar o que você quiser. No Brasil aqui a gente coloca muita coisa. Ó, vou colocar 2 salsichas pra ficar bonitona. 2 salsichas. Batata palha. Que nem aquelas de foto. Que bonito isso aí. Um baita de um cachorro quente. Olha, isso daqui, gente, tá maravilhoso. Vamos experimentar. Ups. Uau. Onde eu começo? Vamos lá. Muito bom. E o melhor de tudo, você sabe exatamente o que tem aqui. São coisas boas, não tem nada de condimentos aí que podem afetar, por exemplo, a sua cabeça. Eu sinto muita dor de cabeça quando eu como salsicha comprada, embutidos. Essa aqui não. Delícia. E aí, gostou? Vamos fazer juntos? Todas as informações estão aqui embaixo na descrição. Faça e se você fizer, me fale aqui se você gostou, se deu certo, beleza? Ah, eu sei que sempre tem gente perguntando, dá pra fazer na Airfry? Eu não sei, eu não tenho Airfry. Acredito que sim, mas eu não sei como que vai ser o processo. Então, se caso você fizer na sua Airfry aí, me avisa aqui o que você fez, como você fez e qual Airfry que você tá usando. Às vezes faz diferença, ok? É isso, meus amores. Até o próximo vídeo. Ai,